Boa tarde, boa tarde. Mais um Arte a 5. E hoje a gente vai falar sobre as 5 dicas para apreciar o portfólio. Então, antes de começar essa série, eu falei um pouquinho sobre o que é o portfólio, que não é a documentação pedagógica, também não é o registro. O portfólio, ele é ele tem mais um caráter de arquivo pessoal, de seleção de curadoria de imagens, anotações, enfim, cuja origem é a arte, né, a história da arte, porque todo artista tinha o seu portfólio. No primeiro encontro, eu falei um pouquinho sobre como que no portfólio a gente pode entender a concepção do atelierista para a questão do espaço, né? O quanto que o portfólio ele indica, ele é um indicador da concepção Oi, Tati. Da concepção do espaço, né? De como que esse atelierista concebe o espaço e todas as suas implicações na sua prática, né? Ontem eu falei da questão da praxis, que é o que? É você trabalhar, é você ter no portfólio impresso ali como evidências a questão da praxis, né? Que é o que? O atelierista evidenciar no seu portfólio o quanto que a sua compreensão, estudo e pesquisa teórico está refletido na sua ação. E que no caso de um atelierista isso é muito sério, porque não fazer coisas sem haver um lastro conceitual é uma falácia, né? Vale tudo. E assim como você só ter boas ideias, uma boa formação conceitual e não conseguir, não ter ferramenta para você realizar atividades práticas, também é um problema, né? Então, o que a gente conversou ontem era muito a respeito disso, como que o portfólio evidencia isso e como que a gente pode reverter, né? Obviamente que essa formação conceitual é muito mais acessível. O ano passado, inclusive, foi o boom, né, dos cursos de documentação, registro, de concepção de régio, assim como outras concepções de educação, foi muito rico, profícuo, né, acessível. Porém, a prática é mão na massa. É uma prática diária, com a pintura, com o pincel, tipo de tinta, tipo de papel, que tipo de intervenção, para que idade, com qual objetivo, será que realmente essa roupa cabe nas minhas crianças, que leva para o tema de hoje, que é essa relação quando você olha o portfólio de um atelierista, você olhar e você conseguir identificar ali um processo que não foi construído a uma mão, né? Na mão do atelierista, porque pressupõem as sessões de ateliê, elas pressupõem uma conversa muito estreita com o pedagogista, né? Por uma série de motivos. Você entender o que está se passando do universo de pesquisa das crianças, como é que eu coloco em relação às visualidades, às materialidades e às propostas. Ela vem, é um entendimento das oportunidades, das necessidades, do que aquele grupo está pedindo, né? Então ela é construída mais de uma mão, inclusive pela mão das crianças, quando o atelierista e o pedagogista se propõem a observar, a lançar uma proposta ou uma proposta de investigação, observar, registrar e aí elaborar uma proposta de intervenção, né, na sessão.
E eu fiz essa brincadeira de mentira tem perna curta e tal, que é uma provocação mesmo, porque algo que está me incomodando profundamente. Né? Esse ano passado, eu acho que essa questão de ser à distância ainda fica mais evidente quando as atividades e as proposições são jogadas sem nenhum lastro. Né? E o fato de estar à distância, complica. Pode complicar ou pode facilitar. O que vai mudar esse olhar é como que você encaminha, como que você se aproxima dessas famílias, da sua equipe pedagógica, né? Eu tenho alguns relatos muito interessantes dos professores que, por estarem à distância, muitas vezes se aproximaram mais nessa questão do planejamento. Por quê? Porque era uma comunicação bem mais objetiva, né? Eu faço uma relação com uma análise que foi feita sobre o Senado, que o período de isolamento social foi muito mais, aconteceram muito mais despachos e aprovações do que se fosse presencial. Às vezes, quando se trabalha em equipe, ocorre mesmo, porque fica mais focado, mais objetivo. De repente as reflexões têm um tempo para serem sistematizadas que facilita a leitura do outro, enfim. Então eu acho que isso também é uma outra conversa, mas o que eu gostaria de conversar hoje é essa relação muito próxima que o atelierista tem que ter com o pedagogista, caso contrário é muito esquisito quando a gente vai vendo um portfólio de um educador, tem lá atividades lindas, maravilhosas, aí você fala, ótimo, mas o que aconteceu antes disso? No teu portfólio eu não estou entendendo. E o que aconteceu depois? O que virou essa pesquisa? Para quem foi isso? Né? Então, são perguntas-chave quando você olha o portfólio. Você mesmo, eu sempre falo isso, né? Você mesmo, professor, ou você, coordenador, quando olha para o portfólio desse educador, vocês terem algumas chaves, algumas perguntas-chaves, alguns observáveis que ajudam a ler aquele documento, inclusive como algum documento que abre possibilidades para a formação dessa equipe, né? Ou mesmo, no caso de gestão, como que eu estou fazendo a gestão do tempo dessa equipe. Será que eu estou prevendo na rotina de trabalho o número de horas para que essa troca aconteça? E isso é da competência e da resolução da gestão. Vão haver momentos quinzenais, vão haver momentos semanais. Qual vai ser, como que eu, gestor, vou fazer para propiciar esses momentos? Reggio Emília, a abordagem Reggio Emília é um modelo curricular que é daquela região, é uma lei, é uma forma de gestão que não é é uma forma que é prevista no orçamento e no tempo das escolas. Não sei se é província, cidade, eu sempre fico confusa na Itália, eu nunca sei. Mas, enfim, é uma política pública. Então, eles têm como está previsto lá, que é tantas horas de planejamento de equipe, tantas horas de aula, tantas horas de registro, de reflexão, né, que é o projetazione, que eles chamam, né, que é a revisão do projeto. Então, enquanto a gente não tem essa realidade, né, nós temos que fazer a ingerência disso, nós temos que organizar isso. A gestão tem que pensar, né? Tem que haver um tempo na rotina para que isso aconteça, esteja previsto. Este diálogo, esta troca, essa construção entre o pedagogista e o atelierista, né? E eu acho bastante interessante quando nós temos contato, por exemplo, com as mini histórias, né?
Quando a gente olha para as mini histórias, por exemplo, é um material riquíssimo para que essa equipe se debruce sobre o antes, o durante e o depois. Eu acho que essa questão da narrativa imagética que é muito importante quando a gente pensa nessa comunicação entre equipes, né? Isso favorece ou afasta. Outro aspecto que eu acho importante colocar é quando a gente olha esse portfólio do educador e a gente consegue ter esse cenário, a gente consegue identificar quais foram, qual é o percurso que foi percorrido ali, né? Então, que isso tem a ver com o currículo, tem uma relação estreita com o currículo, e a gente tem a BNCC, que é um documento sensacional, especialmente na educação infantil, é um documento muito feliz, né? Então, só para a gente avaliar a potência desse documento, que não é a documentação pedagógica ainda, é o portfólio, né? Então, quando a gente olha e tem uma visão mais transversal, mais aprofundada desse portfólio, a gente consegue estabelecer uma relação estreita com o currículo, né? Como sempre, esses vídeos sobem para o meu canal do YouTube, aí vocês podem ver por lá. E eu agradeço muito a presença de vocês, espero que esse conteúdo agregue algo. E logo mais temos mais um tema aí para a gente conversar todo dia às 5. Um abraço.